Terça, 12 de setembro. Verso para memorizar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. O grande conflito nas cartas de Paulo. Ouça Romanos 13, 11 a 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. 1 aos Tessalonicenses 5, 6 a 8. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. 2 aos Coríntios 10, 3 a 6. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Ouça Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Pergunta 3. Por que Paulo emprega esse tipo de ilustração? Paulo empregava linguagem militar e ilustrações, convidando os crentes a imitar o exemplo dos soldados. Embora Efésios 6, 10 a 20 represente seu emprego mais longo e concentrado, a linguagem militar exibe uma de suas principais formas de comunicar o Evangelho. Depois de conquistar os principados e potestades na cruz,
Cristo exercita os resultados dessa vitória em sua posição como Senhor sobre os poderes. Recrutando seus seguidores como combatentes na guerra cósmica, Cristo lidera os exércitos de luz em direção a um grande dia de vitória. Ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é, segundo Peter McKee, abre aspas, uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre dois exércitos que se enfrentam através dos tempos até que um vença o confronto final. Fecha aspas. O tema frequente de Paulo sobre a guerra cósmica também faz parte de Efésios. Em seu chamado à batalha, o apóstolo reuniu elementos do conflito cósmico que já tinha empregado: a capacitação dos crentes com o poder de Deus, a vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes, os crentes como um exército de pessoas ressuscitadas e fortalecidas por sua identificação com Cristo e capazes de lutar contra seu antigo mestre das trevas, o papel da Igreja em revelar aos poderes sua condenação vindoura, o emprego do Salmo 68:18 para retratar Cristo como divino guerreiro conquistador e o apelo para que os crentes se revestissem das vestes do Evangelho. Quando chamados a colocar toda a armadura de Deus, estamos bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico, mas também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo. Você já experimentou a realidade do conflito e da vitória que podemos reivindicar em Jesus? Entender a vitória de Cristo por nós é importante para a nossa experiência?